Graça e paz, queridos, amém. Deus abençoe cada um de vocês, que o Deus da esperança vos encha de alegria e paz, segundo a confiança que vocês têm nele, e faça vocês transbordarem de esperança no Espírito Santo. Eu tenho uma passagem especial que veio do céu, quentinha para vocês, para nós, né? Para mim também, que está em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 11, que diz o seguinte: Não vos falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Queridos, orar, a gente muitas vezes consegue orar, começar a orar, né? E essa tem sido a ordem, essa tem sido o conselho que a gente esteja orando, como igreja perseverando em oração. Mas essa é a situação importante que nós precisamos frisar. Às vezes nós não conseguimos perseverar em oração, né? E Paulo aqui recomenda, sejam perseverantes na oração. Eu estava lendo uma reportagem de um repórter que falava sobre a maratona. Ele falava sobre maratona. E a maratona tem 42 quilômetros. E ele diz que a parte mais difícil da maratona é o quilômetro 36. Olha só, quando está faltando apenas 6 quilômetros, essa é a parte mais difícil da maratona. Ele disse que nesse momento o corpo começa a cansar. Provavelmente pela falta de carboidrato, o corpo começa a cansar e você começa a pensar em desistir. Olha só, faltando apenas 6 quilômetros para a vitória. E às vezes, a gente trazendo isso para o mundo espiritual, é o que muitas vezes acontece. Porque vai vindo as notícias ruins, o cenário não vai melhorando e de repente a nossa oração vai minguando. Mas eu chamo a atenção para essa palavra de Paulo, que ele diz o seguinte, que nós devemos ser perseverantes na oração. Olha só, mas não basta ser perseverante na oração, nós devemos ser pacientes na tribulação. Porque se nós não tivermos paciência diante do confronto, porque o cenário é difícil, o gigante é grande, mas nós precisamos ser pacientes para poder perseverar na oração. Mas ele diz que também não basta isso, nós devemos nos alegrar na esperança. E aí está outra coisa muito importante. Qual é a tua esperança? Porque se a sua esperança se basear nas notícias que vêm nas redes sociais, cara, eu vou dizer a você, você vai esmorecer. Vai esmorecer junto a eles. Porque pode vir notícias boas, mas quando vier notícia ruim, você vai cair junto. Então nossa alegria tem que ser na nossa esperança. E a esperança tem que estar em quem? Na palavra do Senhor e nas suas promessas, querido. É em Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz lá no Salmo, ergo meus olhos para o céu. De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É nessa esperança que você tem que permanecer firmes, amém? Mas ele diz que não basta isso, ele diz também que nós devemos servir ao Senhor, sim, perseverando em servir ao Senhor. Não devemos parar, o reino de Deus segue. Vamos continuar servindo ao Senhor de qualquer modo, seja aqui dentro de casa, vamos servir ao Senhor. E ele fala também que nós não devemos perder o zelo, ou seja, a fidelidade com Deus, porque, meu querido, as tribulações, elas vão confrontar vocês. A vocês esmorecerem, a negar o Senhor, a começar a murmurar e reclamar. Não, eles sejam zelosos com a palavra, sejam fiéis a Deus. Mas tem uma passagem nesses versículos do 11 ao 13 que para mim chamou muita atenção. Foi o seguinte, quando ele diz assim, sejam fervorosos na oração. Sejam fervorosos no Espírito. Fervoroso no Espírito. E isso é muito importante, querido. Sabe por quê? Porque a gente pode até perseverar na oração, mas nós devemos ser guerreiros. Charles Spurgeon diz que os cristãos são verdadeiros guerreiros. Guerreiro não luta com fraqueza, mas luta com audácia. Nós temos que ser fervorosos no Espírito. A nossa oração tem que ser fervorosa, declarando vitória, profetizando bênção sobre a nação, sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a nossa comunidade. Nós temos que ser fervorosos, querido, porque senão a nossa oração começa a minguar e de repente, quando a gente vê que as coisas não melhoraram, a nossa oração vai começar a ser de lamentação e de reclamação. Mas nós devemos perseverar num fervor no Espírito. Sabe por quê? Porque quando a maratona é nessa hora que só falta 6 quilômetros que vai querer cansar. Aí você vai ser mais fervoroso. Eu vou conseguir. Falta pouco. Nós vamos conquistar a vitória. Porque, queridos,
quem é. Quando a gente olha para as redes sociais, a gente só vê divisão. São pessoas umas contra as outras. Querido, olha, tem outra coisa importante que a gente tem que entender. Quem quer a divisão dessa nação? Quem quer a divisão da sua casa? Quem deseja a divisão do seu estado? Quem é que quer que umas pessoas sejam contra outras? Querida, é nesse momento que nós temos que reconhecer quem é o verdadeiro inimigo. E o verdadeiro inimigo é Satanás, como está escrito lá em Efésios capítulo 6. São as potestades, dominações dos reinos das trevas que agem nas regiões celestiais. Eles é que têm interesse da destruição, da divisão, de irmãos um contra o outro, de igreja dividida, de nação dividida. Ele que tem esse interesse, porque Jesus Cristo disse que uma casa dividida não subsiste. O diabo também sabe disso. E a gente tem que entender isso. Tem um livro chamado Cítizo, A Arte da Guerra, que ele fala o seguinte. Ele diz que se conhecemos o inimigo, se nós conhecemos nosso inimigo e conhecemos a nós mesmos, não precisamos temer o resultado de 100 batalhas. Mas se nós não reconhecemos quem é o nosso inimigo, nós vamos perder, nós vamos esmorecer. E é isso, nós precisamos entender quem é o verdadeiro inimigo, quem é que tem interesse que nós venhamos brigar um contra os outros, mas devemos perseverar, queridos. Então, eu oro para que você seja perseverante na oração, eu oro para que vocês sejam pacientes na tribulação, oro para que você se alegre na verdadeira esperança que está no nome do Senhor. Ele não mudou, ele continua o mesmo, ele não dorme, ele não toscaneja, ele continua sendo o mesmo. Eu oro para que vocês continuem servindo ao Senhor e sejam zelosos, mas principalmente sejam fervorosos no Espírito. Declare bênção. Pegue o Salmo 91 e comece a declarar sobre a tua nação, sobre o presidente desta nação, sobre os governadores, sobre as autoridades. Comece a declarar o Salmo 91 sobre o teu estado, sobre a tua igreja, sobre esta comunidade. Declara o Salmo 91, querido. Comece a orar a palavra. Pega as promessas que tem no Salmo 91 e põe na tua boca e começa a profetizar. Sejam fervorosos. A vitória está perto. Faltam somente 6 quilômetros. Permaneçam no fervor do Espírito. Amém? E o inimigo vai dizer: quem são esses que não se cansam, mas perseveram até o fim e com fervor? Amém? Sejam guerreiros. Sejam do exército de Cristo. As promessas estão aí dizendo que nós vamos, como está no Salmo 91, nós vamos pisar o leão, nós vamos pisar a cobra, vamos calcar o filho do leão e a serpente. Amém? E com nossos olhos vamos contemplar a bênção do Senhor e a recompensa dos ímpios. Deus abençoe cada um de vocês, perseverem, porque Deus, Ele é Deus de mais que vencedores. Amém? E vocês são. Aleluia.